Bom dia para os colegas aqui do Rio, bom dia para os colegas do resto do Brasil. A gente, nesse curso, não, eu falei um pouco sobre isso na primeira aula, o título desse livro da coleção do professor de matemática é Temas e Problemas, o que coloca esse curso, né, muito voltado para a matemática como instrumento de resolução de problemas, que certamente não é o único uso da matemática, não é a única função que a matemática desempenha nas nossas vidas, mas certamente é um aspecto da matemática muito importante para cativar alunos, tá? Mostrar a relevância do que se ensina na escola para resolver problemas que vêm de diversas áreas do conhecimento. Na verdade, a forma como é organizado, principalmente o currículo da primeira série do ensino médio, tá, no estudo das funções, está muito voltada a esse tipo de necessidade. Ou seja, a gente, na primeira série do ensino médio, fala sobre funções em geral, mas fala sobre determinadas classes de funções em particular. Funções lineares, funções afins, funções quadráticas, funções exponenciais, funções logarítmicas. E sempre, especialmente com a ênfase que a gente tem no ensino nos últimos anos, tá? Se procura, quase todo o livro-texto, procura contextualizar o uso dessas funções, apresentando situações em que essas funções são empregadas. Nós, no entanto, somos bastante críticos da forma como muitas vezes se faz essa contextualização. Tá? Muitas vezes essa contextualização é feita em situações que são falsas, ou seja, se dá uma situação em que o uso, tá, de um determinado modelo matemático errado. E, às vezes, você tem uma contextualização em que o modelo matemático é correto, mas vem sem qualquer tipo de explicação para o aluno sobre a razão pela qual aquele modelo é adequado. Tá? Então, por exemplo, muitas vezes você tem nos livros problemas sobre funções exponenciais, tá, que dizem que a população de bactérias numa certa cultura cresce segundo e vem lá uma determinada função, que é o produto de uma constante para uma função exponencial. E aí você resolve os problemas. A pergunta mas tudo bem, mas será que esse é um bom modelo para descrever esse tipo de crescimento? Por que exponencial? Por que não quadrático? Por que não outra coisa qualquer? Tá? Então, nas aulas anteriores, vocês já tiveram, relativamente à função linear, a função afim e a função quadrática, né? Uma caracterização dessas funções que ajuda a gente utilizar essas funções para modelar situações reais. Tá? E hoje a gente vai fazer o mesmo com relação às funções exponenciais. E eu vou começar então, até para contrastar o uso da função exponencial com outras funções que a gente já utilizou, falar a respeito de dois problemas que estão relacionados, pelo menos relacionados aí no contexto, tá? Para ver se vocês sabem selecionar a ferramenta correta para modelar esse problema. Tá? Então, essas duas situações vão ser relativas a uma piscina. Então, digamos que vocês tenham em casa, tá, uma piscina, é o caso de vários de vocês, não é isso? É uma piscina em casa, com dimensões, digamos, não é uma piscina, tá? Mas é uma piscina. Uma piscina com essas dimensões, 2 metros de profundidade, tá? 10 metros de comprimento, 5 metros de largura. Isso aqui era para ser, não era para ser
chanfrado, não, tá? Isso é porque eu desenhei mal, devia ter tido o Wagner, naturalmente, para fazer isso. Pior emenda que soneira. Tá, então uma piscina com formato de um bloco retangular, tá, com dimensões 10 por 5 por 2, tá? Então, se você fizer o cálculo do volume, esse volume vai ser igual a 100 metros cúbicos, tá? E eu vou formular dois problemas a respeito dessa situação. O primeiro, tá, é o problema relacionado a encher essa piscina. Tá? Então, digamos que eu pego essa piscina, tá, e coloque água nessa piscina que está inicialmente vazia. Tá? Eu abro a torneira, tá, e começo a encher. Tá? Aí, uma hora depois, então, o primeiro problema se refere ao enchimento aqui da piscina. Em uma hora, tá, digamos que eu observe, tá, e vejo que o nível da água chegou a 50 centímetros. Tá? E a pergunta é: quanto tempo para encher completamente? Ok? Segunda situação ocorre depois que você encheu a piscina. Tá? Então a piscina foi lá, você colocou água, tá? Agora ela está cheia até a borda aqui, cheia d'água. Aí naturalmente você vai querer colocar um produto, né, para desinfetar a água, se livrar dos germes, tá? Então normalmente você coloca cloro, tá? Então com a piscina cheia eu vou colocar 1 quilo de cloro, tá? E vou manter a água um pouco aberta, tá? Não completamente como estava antes, mas um pouquinho, tá? Para ver a circulação da água aqui dentro. Talvez eu não esteja muito imbuído assim de um sentimento ecológico, né? Porque eu estou desperdiçando um pouco de água, tá, aqui nesse problema, tá? Eu vou manter essa água um pouco aberta, tá? E aí o que vai acontecer? Esse cloro que está dissolvido aqui na piscina vai começar a ser eliminado junto com a água que sai, tá? Imagine que, como normalmente ocorre na piscina, tem aqui um dispositivo, né, um ladrão, que impede que o nível da piscina ultrapasse esses 2 metros. Eu não quero inundar o meu jardim, né? Então, se chegar e ficar acima desse nível, essa água em excesso que está entrando, tá, é eliminada. E junto com a água que é eliminada, vai um pouco de cloro. Tá? Aí, eu faço uma medição 1 hora depois, tá? Por quê? Porque eu sei que para minha piscina estar em boas condições de uso, tá, é necessário que a quantidade de cloro que eu tenho na piscina se mantenha num certo nível, tá? Então, 1 hora depois, eu faço uma dosagem, quer dizer, pego um pouquinho aqui de água da piscina, tem lá um aparelho qualquer para fazer essa dosagem, descubro que desses 1.000 gramas de cloro, tá, desse quilo de cloro que eu coloquei na piscina, só resta 900 gramas. Tá? E vou querer saber, por exemplo, qual a quantidade 10 horas depois da colocação. Então, esse depois aqui se refere ao momento em que esse cloro foi colocado. Tá? Entendido as duas situações? Então, na primeira situação, eu tenho uma função crescente, né? Que vai me dizer qual é o nível de água na piscina, tá, contado a partir do momento em que eu abri a torneira. Tá? No segundo caso, eu tenho uma função decrescente, que vai me dizer qual é a quantidade de cloro que resta na piscina, tá, depois de passar um certo tempo da aplicação. Tá? E a pergunta é, para cada uma dessas duas situações, tá, qual é o tipo de função dessas que a gente aprende, ensina para os alunos na primeira série do ensino médio, que é adequada para modelar cada uma delas. Primeira situação, o que vocês me dizem? Que tipo de função? Então, aqui eu tenho uma função que vai para cada número real positivo, né? Então, para cada número real positivo, tá, vai me dar um número real, tá?
E que significa que para cada tempo t, tá, vai me fornecer o nível da água, tá, no instante t. Tá? Que função é essa? Como é que seria o gráfico dessa função? Então, como essa minha piscina, tá, é uma piscina cuja seção reta é constante, tá? Isso aqui é um bloco retangular, o aumento do nível da água, tá, se dá proporcionalmente, tá, ao volume de água que entra. Tá? Eu estou supondo que essa torneira ficou aberta, tá, e mantém uma vazão constante, quer dizer, está colocando água aqui na piscina sempre a mesma taxa. Tá? Então, em cada unidade de tempo, tá, entra na piscina a mesma quantidade de água, certo? E, portanto, a cada unidade de tempo, o nível de água na piscina sofre um acréscimo constante. Tá? Essa é uma característica fundamental das funções afins. Tá? Uma função afim é caracterizada, conforme vocês viram na aula do Elon de segunda-feira, por essa propriedade. Tá? Em intervalos constantes, quer dizer, essa função que está aqui, ela satisfaz essa propriedade. Tá? Quando você calcula f de t mais h menos f de t, tá? Isso aqui depende só de h, não de t. Tá? Esse fato é que intuitivamente faz com que o gráfico dessa função seja uma reta, né? Ela segue a degraus. Cada vez que você caminha uma certa quantidade no eixo x, o acréscimo que você tem no eixo y é sempre o mesmo. Isso faz com que esses pontos estejam todos alinhados. Tá? Isso vale qualquer que seja esse intervalo. Essa é uma das maneiras possíveis da gente demonstrar que funções desse tipo, tá, têm por gráfico uma reta. Claro? Então, esse aqui é um fenômeno simples aqui da gente estudar. Tá? Essa função é uma função afim e mais do que isso, né? Se você contar o tempo a partir do momento que você começou o enchimento, é uma função linear, né? Porque é uma função afim tal que f de 0 é igual a 0. Ok? Então, não teríamos a menor dificuldade de modelar essa situação e, portanto, a resposta para essa pergunta que foi formulada é tranquila, né? Vale regra de 3 aqui. Tá? Você pode resolver esse problema usando regra de 3, porque você tem uma função afim, que nesse caso é uma proporcionalidade. Tá? Então, se para encher 50 centímetros, elevar o nível em 50 centímetros, precisou de 1 hora, para chegar aos 2 metros vai precisar de 4 horas. Tá? Então, essa é uma situação, tá, que é muito familiar e nós estamos bastante acostumados, tá, a usar essa ferramenta, tá, uma função afim, para modelar esse tipo de situação. Tá? Vamos olhar agora o outro problema. Então, no outro problema, tá, eu tenho 1 kg de cloro. Então, se eu olhar para o que está acontecendo, e tenho aqui um tempo medido em horas, tá? No tempo, então, o que eu tenho nessa situação eu estou dizendo o que acontece em t igual a 0, tá? Então, em t igual a 0, eu estou dizendo que eu coloquei 1000 gramas de cloro. Em t igual a 1, eu estou dizendo que, de alguma forma, eu consegui medir, tá? E tenho 900 gramas de cloro, tá? E a pergunta é, o que vai acontecer no resto do tempo, tá? E, na verdade, nesse tempo intermediário também, tá? Eu quero modelar como é que deve ter se dado, tá, essa diminuição, tá, do nível de cloro aqui na minha piscina, ok? Então, a pergunta que eu faço para vocês tá correto, tá, eu usar o mesmo modelo anterior? No modelo anterior, tá, eu faria as coisas desse modo, né? Devia ser uma reta isso aqui. Minhas retas hoje estão terríveis. Tá? Se eu puder utilizar o mesmo modelo anterior, é isso que vai acontecer, né? A resposta para o meu problema é que 10 horas depois, tá, todo o cloro, tá, terá desaparecido, porque a minha lógica
terá sido a seguinte: se nesse intervalo de tempo de 1 hora, tá, foi eliminada uma quantidade de cloro correspondente a 100 gramas, tá, o mesmo vai ocorrer nos outros intervalos de tempo, tá, e no final, então, portanto, eu não vou ter nada. Tá? A gente tá tão habituado, tá, a pensar com regra de 3, quer dizer, pensar com proporcionalidade como sendo o único modelo que a gente estuda realmente como um instrumento de modelagem na escola, porque, volto a dizer, na maior parte das situações, quando você olha para um problema que tem a função exponencial, o modelo já vem pronto, tá? Raramente você pergunta ao aluno se aquele modelo é adequado ou não. Então, o que a gente, de fato, acaba na escola pedindo para o aluno modelar são as situações em que recaem em proporcionalidade ou, no máximo, uma função afim. Então, se vocês derem esse problema para os seus alunos aqui, tá, sem colocar o contexto, tá, certamente a maior parte das pessoas vai dar essa solução aqui. Tá? Pensar, olha, se na primeira hora foram eliminados 100 gramas de cloro, o mesmo vai acontecer nas horas subsequentes, tá? Eu pergunto, esse modelo é um modelo adequado para descrever essa situação? Será que a quantidade de cloro, tá, que vai estar sendo eliminada, tá, a cada intervalo de tempo, tá, vai ser sempre a mesma? Isso é razoável que aconteça? 10% a cada hora. Calma, vamos. Ele já está fazendo aí uma conjectura, tá, de como deva ser o modelo. Por enquanto, tá, a única coisa que eu quero que todo mundo perceba, tá, é que esse modelo aqui não está bom. Tá? Esse modelo que está aqui, tá, não serve para a gente. Tá? Não serve porque a quantidade de cloro, tá, que vai ser eliminada num certo intervalo de tempo, tá, naturalmente, tá, ela é a função da concentração de cloro que esteja presente aqui na piscina. Tá? Fazer esse modelo significa o seguinte, que todo o cloro que você colocou fica aqui em fila, tá, esperando para ser eliminado. Né? Aí você coloca água, agora é minha vez, vou sair sempre, não é isso que vai acontecer. Né? O cloro está espalhado, tá, em toda a massa aqui do líquido. Então, quando você tem muito cloro dissolvido, tá, muito cloro vai ser eliminado pela unidade de tempo que você escolher. Tá? Mas quando o cloro fica mais diluído aqui na piscina, tá, no mesmo intervalo de tempo, vai sair uma água, tá, com uma menor quantidade de cloro, tá, naquela unidade de tempo. Quer dizer, a quantidade de água que é eliminada pela piscina, tá, a quantidade de solução, né, que é eliminada pela piscina é a mesma. Tá? Mas, cada vez, tá, essa solução cloro-água tem menor quantidade de cloro. Tá? Então, qualitativamente, tá, eu sei que esse modelo não é apropriado. Apenas qualitativamente, tá, já dá para saber que esse modelo certamente vai ser algo assim. Se na primeira hora foram eliminados 100 gramas, então na segunda hora, como eu tinha menos cloro na piscina, vai ser eliminado menos. Tá? Portanto, esse ponto aqui correspondente ao 200 não vai estar onde estaria na reta, mas vai estar um pouco acima. Ou seja, qualitativamente, eu sei que esse meu gráfico, tá, não é uma reta, tá, mas algo que vai se curvar dessa forma. Tá? Essa curvatura está exprimindo o fato de que a variação nos subsequentes intervalos de mesmo comprimento é cada vez menor. Tá? Então, qualitativamente, se eu tivesse, por exemplo, que trabalhar numa situação em que eu tivesse que escolher um gráfico para representar essa situação, tá, ele seria um gráfico desse tipo aqui. Tá? Nunca um gráfico desse tipo aqui, por exemplo. Ok? Então, pelo menos a gente sabe que essa ferramenta que resolveu muito bem o primeiro problema, né, que é uma função afim, tá, não se aplica, tá, para resolver o segundo problema. Tá? E aí, qual é a ferramenta
adequada aqui para resolver esse problema. Então, num contexto da universidade, tá? Você muitas vezes descreve um problema como esse através de uma equação diferencial, tá? Mas a gente pode trabalhar com esse problema, tá? Num nível mais elementar, tá? Considerando essencialmente uma aproximação para esse fenômeno, tá? Que olhando esse fenômeno do ponto de vista discreto, tá? E lembrando que esse discreto, tá? Pode aproximar tão bem quanto a gente queira o fenômeno contínuo, tá? Então, como é que o que eu faço aqui para olhar para esse problema, para entender aqui como é que ele funciona, do ponto de vista discreto? Porque o que é difícil aqui? O que é difícil é que água está continuamente entrando, tá? E essa solução de água com cloro, tá? Está continuamente saindo, tá? Para eu entender o que se passa, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos desacoplar esses dois processos, tá? Para entender o que se passa, tá? Vamos supor que água, tá? É colocada aqui na piscina, tá? Em quantidades, tá? Que podem ser tão pequenas quanto você queira, pode ser uma gota, por exemplo, tá? Então, você vai colocar uma certa quantidade de água aqui, tá? Ela vai se espalhar, só um instantinho, Wagner, aqui no volume, tá? Cadê o microfone para o Wagner que quer fazer uma observação? Você vai colocar essa água, tá? Aqui no volume, tá? Ela vai se espalhar e aí vai sair uma gotinha de água aqui também, tá? Então, se a gente elege, tá? Um intervalo de tempo bem pequeno, tá? Em que essa quantidade, tá? Que entra e que sai, tá? É arbitrariamente pequena, a gente vai ter, tá? Uma aproximação arbitrariamente boa aqui do nosso modelo. Tá? Wagner quer falar alguma coisa? É só para deixar claro para todo mundo que o Paulo César está julgando que exista assim, um misturador instantâneo, que a cada quantidadezinha de água que entra na piscina, ela é instantaneamente misturada e a piscina está sempre, então, homogênea. O que não é uma coisa muito real, porque quando isso é feito na prática mesmo, a água nova meio que empurra a água antiga em direção ao ladrão. Mas para essa modelagem, então, estamos julgando que há um misturador instantâneo funcionando sempre. Pense que a água na piscina está em movimento, por exemplo, para ajudar esse movimento. É claro também, tá, como o Wagner disse, tá, é que quando a gente aplica matemática para resolver um problema real, tá, você está fazendo o que se chama modelagem matemática, tá, e fazer modelagem matemática é até certo ponto uma arte, tá, de você selecionar aquelas coisas que você vai considerar no modelo, tá, e vai permitir com que você tenha um modelo realista, tá, e ao mesmo tempo não incluir, tá, certos fatos que ocorreriam, tá, na situação real, tá, que te podem impedir de ter uma solução aqui para o problema. Então, certamente, o Wagner falou que o que a gente está fazendo, a hipótese é correspondente a você fazer o seguinte: coloca uma gotinha aqui, dá uma boa mexida, aí sai uma gotinha do lado de lá. Tá? Esse é o processo que a gente vai estar utilizando para modelar. Porque o pó vai estar cada vez mais diluído. Claro, claro. Ele vai estar cada vez mais diluído de qualquer maneira, tá? Mas ou seja, que a gente vai ter qualitativamente, tá, algo desse tipo é indubitável. Tá? Então, essa análise qualitativa que a gente fez até agora, tá, ela vale ainda que essa mistura não fosse perfeita. Agora, para encontrar uma lei quantitativa para isso, a gente precisa fazer a hipótese que o Wagner disse, tá, de que tudo que entra na piscina é instantaneamente misturado ao conteúdo. Tá? Então, deixa eu mostrar uma ilustração. O processo que a gente está modelando é esse, né?
você tem a piscina com uma certa quantidade aí de cloro dissolvido, tá? O que entra lá é água pura. Então, no primeiro momento, tá? Vai estar saindo uma água com cloro com uma alta dosagem. Tá? Se você tirar um retrato desse processo, tá? Algum tempo depois, essa água que entra se mistura, tá? Ao que estava presente, tá? O cloro fica mais diluído, tá? E aí vai sair uma quantidade menor de cloro dissolvido. Tá? E assim por diante. Quer dizer, cada vez mais essa quantidade de cloro que vai saindo por unidade de tempo, tá? É menor. Tá? Agora vamos tentar transformar isso aí numa coisa mais quantitativa, tá? E vamos examinar o que acontece num intervalo, tá? Que vai de T até T mais delta T, onde esse delta T a gente pode tomar arbitrariamente pequeno, né? Quanto menor o delta T, melhor esse ponto de vista discreto vai aproximar o contínuo. Então, no instante T, tá, eu tenho a piscina que tem um volume de líquido V, tá, que é a capacidade da piscina, no caso aqui 100 metros cúbicos, tá, e tenho uma certa quantidade de cloro. Tá? Aí eu estou modelando o meu processo como coloquei uma quantidade de água, uma gota que seja. Tá? Então, a quantidade que eu vou ter, tá, de volume total, tá, na piscina agora, tá, é um pouco maior do que o V inicial. É V mais uma parcela, tá, que é o produto da vazão, quer dizer, da quantidade de água que entra por unidade de tempo, vezes o intervalo de tempo que eu estou considerando. A quantidade de cloro permaneceu a mesma, não mudou nada. Tá? Aí, a água que foi colocada se mistura ao líquido da piscina, tá? E notem que nessa mistura essas duas quantidades permanecem as mesmas, tá? Eu tenho o mesmo volume, tá? Tem a mesma quantidade de cloro, tá? Só que agora ela está dissolvida num volume maior. Então, o que vai acontecer com a quantidade de cloro depois que é retirada a mesma quantidade? Então, depois que eu retiro a gota correspondente ao mesmo volume que entrou, eu volto a ter um volume V, tá? V grande, tá? E o meu problema é calcular qual vai ser a quantidade de cloro no tempo T mais delta T. Para calcular, tá, aquela quantidade, tá, em T mais delta T, tá, o que eu vou utilizar? Eu vou utilizar o fato de que, como eu estou retirando, tá, uma certa quantidade de um líquido no qual o cloro está disperso de modo homogêneo, tá, a quantidade total de cloro que eu vou ter na piscina depois de retirar essa quantidade, tá, vai ser proporcional à que eu tinha antes, tá, na razão dos volumes dos líquidos. Ou seja, eu tenho essa igualdade. Tá? Então, a quantidade de cloro no instante T vai estar para o volume de líquido que eu tenho naquele instante, tá? Como a quantidade de cloro no instante T mais delta T vai estar para o novo volume de líquido. Certo? Notem que para isso é essencial que o líquido tenha sido misturado, como o Wagner falou. Tá? Então, notem que o interessante, tá, é que, para construir esse modelo, a gente volta a usar a proporcionalidade. Tá? Então, a lei básica aí é uma lei de proporcionalidade, mas proporcionalidade, tá, não na quantidade absoluta. Tá? Proporcionalidade em relação à variação. Então, resolvendo aquela proporcionalidade, a gente chega a essa expressão. Quer dizer, a concentração em T mais delta T, tá, é igual não é a concentração, a quantidade de cloro, tá, em T mais delta T, tá, é igual à quantidade, tá, que eu tinha no instante T, tá, multiplicada, tá, por um número
que é aquela razão, V sobre V mais o volume de água que foi acrescentado. Como aquele V vezes ΔT é constante, tá? Eu chego ao fato fundamental que me ajuda a descrever essa situação e a resolver o problema que a gente colocou. Porque toda vez que eu considero uma sequência de intervalos de mesma duração, não é verdade, tá, que o decréscimo, tá, seja constante. Isto é, ele não diminui pela mesma quantidade. Mas é verdade que o decréscimo relativo, tá, ou percentual, esse seja constante. Porque em cada um desses intervalos de comprimento ΔT, tá, o volume é multiplicado sempre por aquele valor que fica constante enquanto eu mantenho o ΔT constante. Então, qual é o modelo que descreve, tá, essa situação? Em intervalos de tempo de mesma duração, tá, a quantidade de cloro, no lugar de ser subtraída ou somada da mesma constante, ela é multiplicada pela mesma constante, tá, que depende de ΔT, mas não depende de T. O que está acontecendo aqui nesse nosso modelo? Tá, aquele modelo inicial, tá, que a gente pensava que em cada um desses intervalos ia decrescer 100 gramas, não está correto. Em lugar disso, tá, o que está correto é que em intervalos de mesma duração, tá, o produto da quantidade, o valor que eu vou ter ao final do intervalo, vai ser o que eu tinha no início, multiplicado, tá, pela mesma constante. Quer dizer, se eu olhar aqui uma linha do tempo, do instante 0, tá, para o instante 1, o que aconteceu? Mudou de 1.000 para 900. Tá? Qual é a informação relevante que vem disso? Que diminuiu 100? Não. Qual é a informação relevante? Foi multiplicada por 0,9, ou que é a mesma coisa que reduziu 10%. Tá? E isso vai acontecer em cada um desses intervalos. Okay? Então, se eu quiser saber qual é a quantidade de cloro, tá, que eu vou ter depois de 10 horas, conforme o problema estava formulando, tá, qual vai ser essa quantidade? Então, o que vai ser o nosso C de 10? Nosso C de 10, tá, é igual ao C de 0, que é 1.000 aqui nesse problema, multiplicado pelo fator 0,9, tomado quantas vezes? Uma vez para cada um desses intervalos, são 10 intervalos. Tá? Então, o que eu vou ter vai ser 1.000, tá, vezes 0,9 elevado a 10. Aí no livro tem esse valor. Alguém tem? Algum de vocês me empresta aí o livro, por favor? 0,349 é esse número, então vai ser 349 gramas de cloro que a gente vai ter no final. Você vai dizer, não, mas tudo bem, mas nessa situação anterior, se você perguntasse qual é a quantidade de cloro, tá, que tinha... aqui fica fácil se você tiver um múltiplo de 1 hora, tá? Mas na situação anterior, não precisava ser múltiplo de 1 hora. Tá? Se eu perguntasse que nível estava com meia hora depois de ter sido ligado a torneira, a gente não teria o menor problema, tá, de responder que seria 25 centímetros. Tá? E se eu perguntar a vocês aqui, qual é a quantidade meia hora depois do início do processo? Quer dizer, qual é a quantidade aqui? Dá para calcular? Como? Como é que a gente calcula essa quantidade aqui? Qual é a lógica, tá, para calcular essa quantidade? Então, quero saber o seguinte, quero saber qual é o valor correspondente a esse ponto meio. Como é que eu faço para calcular? Usando só o que a gente já descobriu sobre o processo. Elevado ao meio. Por que elevado ao meio? Porque o que eu entendi, tá, é que em intervalos de mesmo comprimento vai ser multiplicado, tá, sempre pela mesma constante. Aí vocês estão, já que quando eu calculo para 10, eu tive que elevar 0,9 a 10, tá, eu tenho a esperança de que quando for meio, eu tenha que elevar 0,9 a meio, tá? Mas por quê?
Então, uma maneira de você pensar é o seguinte: eu não sei qual vai ser o fator multiplicativo, tá? Correspondente a meia hora. Mas sei que em cada meia hora, esse fator vai ser o mesmo, tá? E sei também que em uma hora, o fator é 0,9. Então, qual vai ser, tá, esse fator F aqui, pelo qual a quantidade de cloro vai ser multiplicada? F vezes F é igual a 0,9, tá? Portanto, F é a raiz quadrada de 0,9, tá? Que é o que a gente normalmente, nós estamos habituados, tá, a representar por 0,9 elevado a meio. E é claro que se eu quisesse calcular isso aqui, então, num tempo t qualquer, t racional por enquanto, eu poderia usar o mesmo processo, né? Então, se eu tenho que calcular num tempo t que seja da forma m sobre n, tá? O que eu faço? Eu calculo para t igual a 1 sobre n, como? É uma coisa que eu fiz aqui, né? N vezes, tá, para essa variação tem que ser correspondente à variação no intervalo igual a 1. Tá? Depois eu faço isso m vezes. Ou seja, na verdade, esse tipo de argumento permite, tá, a gente completamente descrever esse problema, tá, dizendo que a quantidade de cloro no instante t vai ser dada por C de t igual a 1000 vezes 0,9 elevado a t. Tá? E a gente está bem convencido, tá, que isso aqui vale, pelo menos para t racional, né? Para t real, sobrar tempo, a gente fala um pouquinho aqui sobre o que acontece quando você tem que considerar tempos que não são números racionais. Tá? Mas o meu ponto, tá, é que esse tipo de função que está aqui, tá, um tipo de função que é extremamente comum nas aplicações. Tá? É o que a gente está acostumado a chamar de uma função exponencial, tá? Só que com um fator multiplicativo. Tá? Então, estou falando de funções da forma b vezes a elevado a t. Tá? Que são... há um paralelo, tá, bastante apropriado, tá, entre esse tipo de função, que são funções que a gente tem chamado nos nossos livros de funções do tipo exponencial, simplesmente porque não há um nome consagrado para isso, e nós não queríamos chamar de função exponencial, porque é uma função exponencial, tá, o nome é consagrado para esse tipo de função. Tá? Então, são funções obtidas de uma função exponencial, tá, pela multiplicação por uma constante, que é essencial nas situações de modelagem. Tá? O que essas funções... Então, é interessante, tá, a gente comparar, tá, esses dois modelos, que são os principais modelos. Tá? Essas duas funções, tá, f de t igual a t mais b, tá, e f de t igual a b vezes a elevado a t, são os principais modelos matemáticos, tá, utilizados para representar situações de variação no ensino médio. Tá? E tem muitas coisas em comum. Tá? Por exemplo, o significado, tá, do b é o mesmo em ambos os casos. Qual é o significado do b? Constante? Como assim constante? O principal significado do b é o valor da função para t igual a zero. Tá? Representa um valor inicial. Tá? De onde é que a gente começa essa função? No início da contagem de tempo. Né? Muitas vezes a gente usa essas funções para representar funções do tempo. Exatamente. Então, por ser o ponto correspondente ao f de zero, tá? É o valor, tá, da ordenada do ponto de interseção do gráfico com o eixo y. Agora, aqui, se você tiver uma função desse tipo, quanto é que é o f de zero dela?
É B também. Então, o significado do B é o mesmo, tá? É o valor inicial do processo, quer dizer, é o valor que a função tem, tá? No instante inicial. Ok? E qual é o significado do A? Qual é o significado do A? O que vocês ensinam para os seus alunos sobre o que é o A de uma função afim? O que é o A? Coeficiente angular. Isso é um nome... Taxa de variação. Tá? Taxa de variação, tá? Não tem problema chamar de coeficiente angular, tá? Mas é importante não ficar focando de que esse A, por exemplo, é a tangente do ângulo, tá? Isso nem faz muito sentido, porque na maior parte das situações de modelagem, tá? É diferente da situação da geometria analítica, em que você está resolvendo problemas geométricos, tá? Quando você usa uma função para modelar uma determinada situação, em geral, as grandezas que você está representando aqui em cada eixo são de natureza diferente, então raramente você usa a mesma escala. Então, o que esse A representa está relacionado a essa quantidade. Quer dizer, se você calcula o incremento que essa função tem num intervalo de duração h, então f de t mais h menos f de t, tá? Então o que vai ser aqui? F de t mais h é at mais ah mais b. Então quando você faz a diferença, tá? Vai ficar simplesmente a vezes h, tá? Então o que isso aqui está dizendo? Está dizendo que se você eleger incrementos de tempo, tá, de mesma duração, o incremento no valor da função é o mesmo. Tá? Isso faz com que o gráfico seja uma reta. Já que, e aí se você quiser, né, você pode dividir dos dois lados por h, tá? E encontrar uma interpretação aqui para o A, tá? Que é extremamente útil, né? O A é a razão entre a variação no valor da função e a variação do seu argumento. Ou ainda, se você faz o h igual a 1, tá? É a diferença entre os valores da função. Então, você tem um gráfico de uma função afim, você quer descobrir, tá, o que é o A, tá, a inclinação, tá, o coeficiente angular, é isso, tá? Se você andar 1 aqui para a direita, tá, esse valor é o A. Tá? Então, o A é quanto você sobe ou desce, dependendo aí do sinal, quando varia uma unidade. Tá? Para esse tipo de função aqui, tá? Qual é a interpretação, tá, aqui do A? Esse A, tá, não está relacionado, tá, a diferença f de t mais h menos f de t. Tá? A propriedade característica desse tipo de função está relacionado ao quociente, tá, f de t mais h por f de t. Tá? Então, quando você calcula esse coeficiente, né, o que vai ser isso? b a elevado a t mais h dividido por b vezes a elevado a t, tá? E o resultado é a elevado a h. Em particular, quando você tem h igual a 1, essa razão é exatamente igual ao A, tá? Então, conforme a gente tinha visto, tá? Se você considera incrementos unitários, tá? O A representa por quanto a função é multiplicada, tá, em cada um desses incrementos. É claro que esse A pode ser maior do que 1, tá? Se esse A for maior do que 1, você vai ter uma função em que esse valor, tá, que normalmente a gente sempre considera funções em que o B é positivo, tá, ele vai ser multiplicado por um número maior do que 1, a função vai ser crescente. Mas ela é crescente do seguinte modo, tá? Suponhamos que eu tenha esse ponto aqui correspondente a 1.
Então, o que é constante aqui? É essa diferença? Não, é a razão, tá? É o crescimento percentual, tá? Note que isso pode ser observado do seguinte modo, tá? O que você chama de crescimento percentual da função? Crescimento percentual é a diferença dos valores, tá, dividido, tá, pelo valor no instante inicial. Quando você faz essa conta, né, isso aqui vai ser f de t mais h dividido por f de t menos 1. Tá? Portanto, esse crescimento percentual também é constante quando o h é mantido fixado. Tá? Mas então, se o crescimento percentual é constante, a variação que eu vou ter aqui de 1 para 2 vai ser de acordo com a reta aqui? Não, porque de 1 para 2 vai aumentar a mesma quantidade percentual. Mas um aumento percentual igual daqui para cá implica num aumento absoluto maior, que a base é maior. Então, esse ponto vai estar acima. Então, quando a gente fala, tá, por exemplo, que o gráfico aqui da função exponencial tem essa cara, tá, a gente tem algo mais a falar sobre o assunto do que simplesmente porque você marcou meia dúzia de pontos, tá, e viu que o jeitão era esse. Tá? O gráfico é assim porque isso está refletindo o fato de que a propriedade característica desse tipo de função é que a razão entre os valores é constante. Então, quanto mais ela cresce, mais rapidamente ela cresce. Tá? Então, qualitativamente, esse gráfico tem uma cara como essa. Então, a propriedade fundamental, tá, da função exponencial, e isso é o que nos ajuda a resolver problemas usando a função exponencial. Ao contrário do que acontece quando eu aplico a funções afins, tá, em que diferenças em tempos de mesma duração é sempre constante, isso me diz que eu tenho uma situação de uma função afim. Por exemplo, no problema da medição lá do número do sapato através do comprimento do pé. Tá? Você usa uma função afim nesse tipo de caso. Você vai usar uma função do tipo exponencial toda vez que a variação percentual em intervalos de mesma duração for a mesma. Ok? Então, vamos fazer um exercício aqui, tá? De tentar ver se a gente se convence, tá, que os exemplos de função exponencial que normalmente aparecem nos livros, tá, estão bem escolhidos. Quais são os casos, normalmente, que são usados para ilustrar função exponencial? Vocês estão dando aula de função exponencial. Que exemplo vocês dão para os alunos? Crescimento populacional. Então a gente sempre coloca um problema de que tem uma colônia de bactérias, tá, que cresce de acordo com uma função que é f de t igual a 1000 vezes, sei lá, 2 elevado, tá, a t sobre 30, tá, ou algo parecido, onde t é medida em si. Todo mundo já fez problema desse tipo com os alunos, né? Aí resolve as continhas, faz as perguntas. Tá? Pergunto, um modelo desse tipo, tá? Um modelo do tipo b vezes a elevado a t, tá? É um modelo realmente razoável para descrever um crescimento populacional? Por exemplo, de bactérias que se desenvolvem aqui numa placa? Por quê? Especialmente para bactérias, né, que são indivíduos assim, unicelulares, né? Como é que cresce essa população? Cresce a população porque as bactérias que estão presentes lá, né, se dividem, né, e vão aumentando o número de indivíduos. Então, o que está acontecendo? Se eu tenho uma população que tem esse número de bactérias aqui, tá, e depois considero uma situação em que eu tenho o dobro do número de bactérias, o que vai acontecer? O número de bactérias que vão ser geradas aí no processo é razoável que durante um intervalo de tempo seja proporcional às bactérias que já existem lá. Se eu tenho o dobro do número de bactérias, devem ser criadas 2 vezes mais bactérias por unidade de tempo.
tá? Ou seja, o crescimento percentual deve ser constante em cada unidade de tempo. É claro que, como em qualquer modelo, isso vai funcionar durante algum tempo, né? Quando as bactérias começarem a esgotar, por exemplo, a quantidade lá de alimento que você coloca lá nessa placa, isso vai começar a furar. Mas no início do processo, tá? Um modelo como esse, tá? É razoável. Aí é só uma questão de escolher as constantes, tá? Que na verdade, assim como numa função afim, os valores de A e de B, tá, são definidos quando você conhece 2 pontos do gráfico, a mesma coisa se passa aqui. Então, uma vez que você tenha definido que o seu modelo é uma função do tipo exponencial, para achar qual é a função, o que você precisa ter? 2 pontos. Tá? Se você souber 2 pontos, você acha quais são os valores de B e de A. Por exemplo, se você souber quanto você tinha no instante inicial, você já tem o B. Tá? Mais um valor de T te permite calcular qual é o valor de A. É claro que nesse caso, qual é o A mesmo? Quem é o A aqui? 2 nada. Quem é o A aqui? Eu estou falando que essa função é uma função desse tipo. Para que valor de A? O A é igual a 2 elevado a 1 sobre 30 aqui. Tá? Esse é o fator correspondente ao quanto essa população é multiplicada por unidade de tempo considerada. Então, crescimento populacional, de fato, é razoável a gente supor que é modelado por uma função do tipo exponencial. Outro exemplo que aparece na escola, juros compostos. Tá? Esse, vamos deixar para a aula de matemática financeira, que vai se falar muito disso. O outro exemplo que o Wagner está lembrando é o exemplo que aparece nas aulas de química, né? Decaimento radioativo. Você tem normalmente uma lei, tá, de que a massa, tá, é a massa inicial, tá, multiplicada por E elevado a menos alfa T. Outros professores de química, tá, dizem que a lei, tá, é M0 vezes 1/2, tá, de T sobre chamar de Mi aqui. Tá, então você tem professores de química que ensinam assim, outros ensinam assim. Quais que estão certos? Qual é o tipo de função exponencial, tá, que descreve, tá, esse modelo? O que está certo? Isso ou isso aqui? Resposta, ambos. Tá? Você sempre pode escolher, da mesma maneira como quando você trabalha com logaritmo, e por alguma razão, em logaritmo a gente está acostumado a ver isso. Tá? Você pode escolher qual é a base da função exponencial com a qual você vai trabalhar. Tá? A mesma coisa acontece. No logaritmo a gente está acostumado a escolher a base da função logarítmica. Tá? Para a função exponencial, mesma coisa. Tá? Você tem uma função escrita desse modo, ela pode ser escrita, tá, desse modo aqui também. Tá? Em ambos os casos, a gente está diante da função do tipo exponencial. A questão esse é realmente um modelo razoável, tá, para decaimento radioativo? A gente tem que entender o fenômeno. Tá? O que é o fenômeno do decaimento radioativo? Você tem uma massa aqui de material, tá? Nesse material estão presentes alguns átomos, né? Que têm normalmente nêutrons, tá? Adicionais. Tá? E então, quando esses átomos são instáveis, né, e tendem a emitir partículas para chegar no seu estado estável que não tem, tá, esses nêutrons adicionais. Tá? Então, o decaimento radioativo se dá porque esses átomos resolvem fazer isso, tá, de acordo com uma certa, até lei probabilística ao longo do tempo. Tá? Então, como é que se dá, tá, o decrescimento de uma certa amostra radioativa? É razoável supor que em cada unidade de tempo sejam sempre desprendidas o mesmo número de partículas? Não. É a mesma situação da piscina. Tá? À medida em que essa amostra, tá, vai soltando, fazendo a sua desintegração radioativa, tá, menos átomos nessa amostra passam a ser anormais, tá? Passam a ser candidatos a emitir. Então, na verdade, o número de emissões que você tem por unidade de tempo, que é o que causa aí a desintegração, tá?
é proporcional à quantidade, tá, de material radioativo que você tem nessa amostra. Então, se a variação é proporcional à quantidade existente, pronto, estamos diante de uma função do tipo exponencial. Tá? O resto é só uma questão de achar as constantes. Tá? E aí, tanto faz, né? Você escrever dessa forma, tá? Ou dessa forma, notem que qualquer uma dessas expressões, você tem duas constantes aqui para calcular. Tá? Então, qualquer que seja a forma que você resolva escrever essa função, é uma questão simplesmente de calcular essas duas constantes. Muitas vezes, a gente prefere, tá? Na escola é mais interessante usar essa expressão, porque esse mi que aparece aqui tem um significado simples de entender. O que é esse mi que aparece aqui? O que acontece quando o tempo é igual a esse mi? Quando o tempo é igual a mi, tá? Esse expoente fica igual a 1. Tá? Portanto, o m0 está sendo multiplicado por quanto? Meio. Tá? Então, o que é o mi? Qual é a interpretação desse mi? É o tempo necessário para que a quantidade presente se reduza à metade. Tá? Aí o nome que isso tem é meia-vida. Não é que... isso é até um nome, até certo ponto, traiçoeiro, né? Que dá a impressão de que a vida inteira, então, vai ser 2 vezes mi. Não é, tá? A vida inteira é infinita. Quer dizer, você tem uma amostra radioativa, ela vai emitir radioatividade o resto da vida, tá? Vai caindo esses níveis. Tá? Então, a meia-vida, na verdade, é o tempo para o qual, tá, a massa se reduz à metade. Tá? Um último comentário, vou atrasar um pouquinho, não vou atrasar não, que a gente começa. O último comentário é o seguinte, tá? Nos problemas de hoje à tarde, a gente vai trabalhar também com a função logaritmo. Tá? A função logaritmo, no contexto atual, tá, aí da escola, a principal importância aí da função logaritmo é, de fato, como a inversa da função exponencial. Não foi sempre assim, tá? Na verdade, o estudo dos logaritmos precedeu o estudo das funções exponenciais pela necessidade de cálculo, etc. Tá? Mas só um comentário de que a função logaritmo aparece naturalmente quando você tem que resolver um problema do seguinte tipo. Nós vimos que a nossa lei de variação lá da quantidade de cloro, tá, é essa que está aqui. Tá? Então, quando você tem que responder a uma pergunta do tipo em quanto tempo a quantidade de cloro se reduz à metade. Ou seja, qual é a meia-vida do cloro na piscina? Então, quando você tem que resolver esse tipo de problema, tá, você chega a essa equação, né? 500 igual a 1000 vezes 0,9 elevado a t, tá? E, portanto, 0,9 elevado a t igual a 0,5. Tá? Então, o que está acontecendo aqui é que a função f de t igual a 0,9 elevado a t é uma função que tem essa cara, tá? É a função do tipo da que a gente viu lá no início. Tá? O que você está querendo saber é qual é esse valor. Então, na verdade, você está querendo encontrar um valor correspondente à função inversa, tá, da função exponencial. Tá? E aqui, a resposta do problema, tá, é expressa como
por definição de logaritmo, tá? O t é o log de 0,5 na base 0,9. Tá? Mas, obviamente, na calculadora de vocês não tem esse valor. Tá? Não tem esse valor. O que tem na calculadora? A calculadora normalmente tem log na base E. Tá? A gente não vai ter tempo aqui de explicar por que a base E é uma base importante. Tá? Tem log na base 10. Às vezes tem log na base 2 também. Algumas calculadoras têm isso. Tá? Então, a maneira mais simples aí de resolver essa equação, tá, é escolher qualquer uma das bases, tá, para as quais, tá, a gente possui ou tabelado, tá, ou na calculadora, tá, e converter, tá, essa equação, tá, numa equação envolvendo esses logaritmos. Tá? É claro que a gente podia chegar aqui e falar da fórmula de mudança de base, coisa e tal, mas no lugar de fazer isso é mais natural você pegar essa equação, tá? E aplicar, tá, logaritmo aqui dos dois lados, né? De que log eu estou falando aqui? Não importa, tá? O que me permite fazer isso, tá, é o fato de que uma função exponencial, definida sempre como a base ou maior do que 1 ou compreendida entre 0 e 1, tá, é uma função sempre crescente ou decrescente. Tá? Isso faz com que ela tenha uma inversa, tá, que também é sempre crescente ou decrescente. Tá? Então, dois números são iguais se somente seus logaritmos são iguais, tá? Numa base qualquer que você escolher. Tá? E a partir daí, fica fácil a gente converter essa equação usando as propriedades aí dos logaritmos, que obviamente são consequência das propriedades da função exponencial. Tá? Daí sai que t é log de 0,9, contrário. Eu estou escrevendo isso aqui explicitamente, tá? Só para vocês observarem algo que normalmente passa desapercebido às pessoas. Qual é a base de logaritmo que eu devo usar aqui? Qual é a base que eu devo usar aqui? Qualquer. Isso significa, tá, que se você toma logaritmos de números em duas bases quaisquer, tá, a razão entre esses logaritmos é sempre a mesma. Portanto, uma coisa que às vezes as pessoas não percebem é que duas tabelas de logaritmos são sempre proporcionais. Tá? Então, quando você toma logaritmo na base E e logaritmo na base 10, tá, se você fizer lá coluna log na base 10, log na base E, essa coluna de números e essa aqui são proporcionais. Porque a razão entre dois desses números é sempre a mesma, independente aqui da base.